Mas desculpa por esta interrupção, mas foi um que é ali, qualquer coisa ali dentro. Nós temos hoje comunicação separada da informação. Isto causa-nos grandes confusões na cabeça. Quando vão os senhores à televisão, não são os observadores, são os observados. Daí acabarem sempre às mãos da televisão. Depois há uns parceiros que vêm dizer o que informação é que a comunicação queria dizer. E então, a toda a hora fazem isto uma coisa banal, a banalidade, a trivialidade, a tirania do momento. A educação é para a libertação do presente. Dizia o Cícero, a educação é para libertar do presente. Nós não, nós é tudo fechado no presente. E daí o estado de desnorte completo em que estamos, porque nós não estávamos preparados para que houvesse estradas no tempo. Eu pego num telemóvel e ligo para outro telemóvel noutro sítio. Eu não vou fazer uma estrada, não vai o eu, só vai o mim. Só há pensamentos, não há pensadores. Nas autoestradas de informação da net não há pensadores. E não há pensadores, só há pensamentos, como há bocado disse. E atrás de um ecrã e à frente de um teclado, as pessoas sentem-se invisíveis e invencíveis. E graças a Deus que é assim, porque a gente vê qual é a ética das pessoas, porque ética é muito simples. Se cada um quiser saber qual é a sua ética, é o que é que eu faria se fosse invencível e invisível. Mas dizia eu que às tantas aquela coisa dos 20, 40, 20, 80, que dá que 0,8% dos átomos desta sala tem 51,2% da energia. E este não quando Pareto faz a mesma coisa para a propriedade na Sicília, outra vez 20% das pessoas tinham 80% da propriedade. Depois houve um senhor chamado Zipf, que é em qualquer texto 20% das palavras explicam 80% das palavras, ou seja, 1% das palavras explicam 50% do texto. E isto dá um enorme conflito. Nós inventámos primeiro para o golfe e para o hipismo um handicap, que é faz piorar a performance dos melhores, melhora a performance, artificialmente a performance dos piores, e digo que estou a fazer justiça social. Mas claro que nos extremos da exponencial ninguém mexe. Ninguém mexe. É impossível mexer. E, se pensar, de vez em quando aparece na televisão uns inspectores da verdade, os inspectores da verdade. E então dizem, malandros, 1% da humanidade tem 50% de tudo o que é humano. É verdade. Mas 1% dos escritores explicam 50% dos livros que a gente lê. 1% dos compositores, 50% da música que a gente ouve. 1% das rádios, 50% do que a gente ouve via rádio. 1% dos realizadores de televisão, 50% do que a gente vê. 1% dos cineastas, 50% do que a gente vai ver em filme. 1% do que é que seja. 1% dos sites da web representa 50% das buscas que se fazem na web. Portanto, como dizia o Dom Ornelas, no fim de ter feito uma charla semelhante para o Instituto de Teologia, Superior de Teologia de Évora, no final do jantar, disse-me, à despedida, disse-me, o nosso problema é resolver o problema dos 20-80, porque o DS maior que zero, a entropia maior que zero, tem lá a diversidade e o conflito. E estão a ver que hoje, os países também andam à procura de quem é que vai ficar com o próximo 20%. Os próximos 20% vão ficar com os 80%. E por isso, a conflito pode gerar uma guerra. As guerras não são feitas por razões económicas, mas sim por verdades. Não existem guerras. Aliás, o Homero e a Bíblia, em muitos casos, mostram-nos como é que as guerras não são feitas por interesses económicos.
troianos andaram a matar os gregos e vice-versa durante 2 gerações e meia, porque no fim houve um parceiro que roubou a mulher a outro. No fim das duas gerações e meia já nem se lembravam porque é que se andavam a matar. Matavam-se porque eram os gregos e outros troianos. E se quiserem saber o que é que se vai passar agora nestes tempos, peço-vos que leiam o que conduziu da República Romana até ao fim do segundo triunvirato e ao Império, que é, a seguir à queda do Muro de Berlim, quem é que vão ser os novos 20% que vão ter 80%, porque a natureza está em equilíbrio assim. Mas nós, humanos, devíamos saber mais, porque, entretanto, criámos com esta coisa da informação para um lado e da comunicação para o outro, um nível de confiança brutal entre nós. Brutal. Nós primeiro pagávamos em metal, era o valor do metal, era o valor das coisas, trocávamos, depois foi papel, já era um bocado de... Numa das crises de bolsa dos anos, no século XIX, o governador do Banco Federal tinha a grande preocupação, quase que ia morrer por causa disso, dele era porque não tinha papel nem tinta para segunda-feira ter as notas suficientes para resolver o problema do crash da bolsa de então. E hoje nós pagamos uns aos outros com eletrões. E em eletrões é curioso, porque os eletrões é uma coisa que nunca ninguém viu, nem vai ver, nem é impossível ver. Porque, entretanto, no século XX, a ciência descobriu os 4 limites que existem hoje. Foi as grandes descobertas do século XX, não é? Aquelas barreiras de partículas, isso é, toda a gente. Há partículas de todos os gostos e feitios. E, então, são excelentes para fazer engenharia e tecnologia, que a gente tem que perceber o âmago das coisas. Mas grandes descobertas foi Einstein, a velocidade, maior velocidade de propagação de qualquer fenómeno no universo é a velocidade da luz, da propagação da luz no vácuo. Heisenberg, princípio de incerteza de Heisenberg. É impossível saber a verdade pela experiência. Se eu quiser medir alguma coisa, interfiro com o que está a medir. Eu lembro quando era garoto e íamos tirar a altura para o cartão de cidadão, a gente esticava-se todos, que era para aquilo, como estávamos a ser medidos, para dar mais 1 milímetro ou 1 centímetro. Podíamos ter coisas altas. Portanto, isto é coerência matemática e coerência experimental. Ou seja, pela verdade, a verdade não se alcança pela experiência. E depois, em 1931, é que foi a grande machadada do Sjökodl. O Sjökodl demonstrou que para a aritmética, não é outro tipo de linguagem e as regras básicas de lógica, para a aritmética, é profundo da lógica. Não é possível chegar a saber a verdade só com lógica, não é possível. Porque há um limite, porque mesmo a partir de proposições válidas de linguagem, por regras válidas de linguagem, que seja lógica, posso chegar a uma proposição sobre a qual não é possível saber se é verdade ou se é mentira. Os gregos intuíram isso quando diziam: nós, os gregos, só dizemos mentiras. É verdade ou mentira? A gente ri-se e tal, e continua. Portanto, a verdade pela lógica não é possível. E depois, em 1960, Lorentz diz: mas a gente também não é capaz de lidar com precisões muito altas, porque basta um erro pequenino à partida para dar previsões completamente distintas. E, portanto, nós chegamos a este momento em que queremos justiça e paz, regulamentando tudo, quando sabemos que há 4 limitações, sabemos desde 1960, já vão 65 anos, que há 4 limitações que nós temos, quer da velocidade a que se propagam as coisas, quer pela via da experiência, quer pela via da lógica, quer pela via da precisão. Nós não somos capazes de, neste momento, atingir a verdade. Mas, entretanto, tinha aparecido um irmão nosso, que não era de carbono, é de silício, nasceu no mesmo ano que eu,
e fez uma coisa que nós humanos devíamos ter feito, aprendendo com o Kropotkin, para combater aquela história do conflito que está metido dentro do universo, está metido a diversidade e o conflito. Como é que se combate o conflito? O Kropotkin, príncipe Pyotr Alexeyevich Kropotkin, foi o único livro que ele escreveu direto em inglês, o resto é tudo em russo, um enorme cientista, e escreveu esse livro que se chama Mutual Aid. E o que ele diz é: sim senhor, o Darwin tem razão, há uma evolução à la Darwin, mas há uma muito mais avançada, porque cada espécie uma espécie, qualquer espécie, tem tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade dos seus seres individuais cooperarem entre si. Não era possível caçar leões se eles cooperassem. Quer dizer, não é possível caçar leões em manada. Caça-se não era possível. Mas caça-se elefantes fora da manada, quando estão doentes. Na manada, quer dizer, pode matar um ou dois, mas depois também é bastante morto. Não é? Esta ajuda mútua à cooperação, ele escreve um livro que é Mutual Aid, Cooperation, a Most Advanced Method of Evolution. Isto não é ensinado, mas não está traduzido sequer em português, em 1902. Que é o método, há o método de Darwin, mas há um método avançado que é o da cooperação do Kropotkin. E como se isso não bastasse, em 1950, houve um senhor que a gente todos viu o filme da vida dele, chamado John Forbes Nash, que deu em americana Brilliant Mind, em inglês europeu A Beautiful Mind. E o Sr. Nash, que era esquizofrénico, escreveu um artigo que é o equilíbrio de Nash. E o equilíbrio de Nash o que diz é: